Olá, agora eu vou debater um pouco de uma hipótese, de uma teoria que eu levanto. Durante um longo período de minha vida, eu me debrucei a essa teoria, a essa questão do que é o sonho, né? Eu me debrucei para descobrir o que seria um sonho, até porque a gente vê alguém dentro da psicanálise, o pai da psicanálise, né, o Freud, ele escrevendo e falando muito sobre o sonho e querendo interpretar sonhos, essas coisas. E eu sempre fiquei intrigado do que seria o sonho. E por meio desse vídeo eu irei esclarecer um pouco do que a minha vivência até dentro de sonhos, né, e tentando interpretar um pouco dos sonhos, me fez inclinar o meu coração para esse pensamento. O que eu tenho para falar não é coisas boas, nem sempre as teorias e hipóteses são coisas boas. Então, se vocês que estão assistindo esse vídeo não gostam de ouvir coisas ruins, por favor, saia do vídeo, até porque não é nem sempre que a gente tem coisas boas para falar. Então vamos lá. O que é o sonho? Eu idealizei que o sonho seria um mundo. O sonho seria um mundo em que 5 pessoas, 5 seres têm acesso a esse mundo. Quem são eles? Você, o próprio ser que sonha, Deus, anjos, demônios e o diabo. Então esses 5 seres têm acesso ao sonho. E a maioria dos sonhos de um homem pecador, a maioria dos sonhos de um homem pecador é o que? É demônios entretendo o pecador. A gente tem também a questão de sonho ser revelação ou visão. Nessa questão é Deus fazendo acontecer as coisas dentro desse sonho. Quando é uma revelação, quando é algo, uma profecia, um profeta ter que falar algo, ele sonha, ele tem uma visão sobre algo e ele sai relatando essa visão que Deus fez acontecer, que Deus revelou, né? E nessa visão são anjos atuando. E pessoas religiosas. Pessoas religiosas que têm sonhos, que fala que foi revelação, que fala que veio de Deus. Muitas dessas pessoas nem têm conhecimento do que é Deus, mas fala que tem uma vivência dentro desse mundo, né, desse mundo de sonhos, tem uma vivência com Deus. O que eu acho sobre isso? Vou ser bem sincero e bem claro. São demônios transmitindo falácias para o mundo. Então essas pessoas que falam que tem essas
essas visões que está no mundo religioso, que sai falando um monte de profecia aí dentro desse mundo religioso, não passa de falsas profecias, não passa de enganos, em que eles pegam de sonhos, que muitas das vezes é difícil de interpretar, e sai colocando no cotidiano, no nosso mundo em que vivemos. Então, como vocês verem, como é nítido, temos que ter muito cuidado com os nossos sonhos. Até porque os sonhos, muitas das vezes, não vêm de bons lugares, né? Agora eu expus todos os meus argumentos, todas as hipóteses que eu poderia expor, todas as preposições dessa minha teoria, e agora eu tenho que falar com base em que eu falo essas coisas. Primeiro, a maioria dos sonhos de um homem pecador, a maioria são sonhos que não têm aproveito em nada e são voltados para o pecado. Se observarmos a maioria de nossos sonhos, tem indução ao pecado. Muito a gente sonha com coisas que não é para sonhar. É por isso que eu falo que há muito nos sonhos de demônios querendo entreter o sonhador. E para segurar mais essa minha hipótese, essa teoria que estou levantando, eu também falo um pouco de alguns sonhos que a gente tem, em que a gente desperta desse sonho. A gente vê que está sonhando, e quando a gente desperta e olha para todos aqueles coadjuvantes, aqueles autores desse teatro, dessa encenação que está sendo feita, e a gente chega para eles de uma forma brusca, que eles até se assustam e perguntam: quem é você? E fixa seus olhos naquele coadjuvante ali do sonho, e ele logo se amedronta e sai em fuga. Não sei se isso já aconteceu com outros. Quando a gente levanta essas questões de sonho, esses sonhos intrigantes, a gente sai perguntando a outras pessoas se a mesma cena ocorreu com elas em sonhos. A gente sempre vê relatos iguais, que realmente outras pessoas tiveram isso, que em certo modo, por exemplo, percebeu que estava em sonho e achou aquilo muito estranho. Não sei se chegaram ao ponto de perguntar àqueles seres que lá estavam no sonho quem era eles, né? Mas se alguém já perguntou, vai se deparar com isso, com a fuga uma fuga até com medo. Até porque quem vive nas escrituras, quem é cristão, ele tem uma força interna que pode combater coisas estranhas, né? Ele tem essa força e ele vai com essa força ao combate. E quando seres estranhos vê a gente com toda essa força, ele sai logo em fuga. Também tem muitos de sonhos intrigantes em que a gente percebe que está em sonho, porém você não consegue acordar.
E quando você percebe que está em sonho, tudo que está ali à sua volta foge do sonho. E o sonho fica um sonho em branco, sem ninguém mais agindo ali dentro daquele sonho, e só você só. Então, em meio a essa teoria, a esse debate do que seria o sono, eu finalizo minha fala aqui, até porque é complicado falar de algo que não demonstra fenômenos físicos para você examinar, né? É algo que vai mais para... A análise é mais dentro de pensamentos, dentro de ideias. E é no meio dessas ideias que a gente sai se debruçando e buscando uma verdade, uma base para um conhecimento. Então é esse o conhecimento que eu passo nesse vídeo. Não, não é um conhecimento bom para se saber, mas a gente tem que se debruçar com as coisas do mundo e buscar a verdade, buscar o entendimento das coisas do mundo. É isso. Muito obrigado.